O longo caminho de casa. De uma forma ou de outra, o viajante viaja sempre dentro de si. E mesmo quando a viagem é apenas fuga, termina, irremediavelmente, onde começou. No oásis de horror num deserto de tédio, de que fala Baudelaire. Por isso é que viajar é, fundamentalmente, regressar. Daí a misteriosa alegria dos regressos, consumação, no reencontro com as rotinas, com os rostos e lugares familiares, com a língua materna, porque só à língua materna se regressa, do desejo profundo de repouso do viajante. E porque também a existência é uma viagem, é que se torna tão difícil aos homens conceber a morte como uma partida sem regresso. Por isso, para as religiões, a morte é apenas uma passagem, o retorno a uma espécie de infância ou de casa materna perdidas. Acho que todos nós experimentámos alguma vez, voltando de longe, o mesmo alvoroço de Ulisses, pisando de novo as praias de Ítaca, ou o de algum dos 10.000 de Xenofonte, vislumbrando grato e exausto os telhados da aldeia natal. O mais feliz momento de todas as minhas viagens é sempre aquele em que a instalação sonora do avião anuncia: iniciamos a nossa descida para o Porto, pedimos aos senhores passageiros que apertem os cintos e endireitem as costas das cadeiras. Por que é que toda a gente se precipita então para as janelas, senão porque pressente confusamente que está, enfim, em paz consigo mesmo? E o que procura, olhando ansiosamente lá para baixo, senão reencontrar, numa cor, num jardim, no incerto perfil de uma rua, o fio perdido do seu destino? JN 2005. Poesia em tempos de indigência. Cerca de 1.500 pessoas participaram nos 2 dias da Festa da Poesia, organizada pela Biblioteca Municipal de Matosinhos, para assinalar a data do nascimento e morte de Florbela Espanca. No segundo e último desses dias, o auditório da biblioteca encheu-se de gente. Muita teve que ficar de pé para ouvir ler poesia. Que procuram hoje as pessoas na poesia? Que fez com que tanta gente tivesse saído de casa numa noite fria de dezembro para ouvir poesia? E, no entanto, se perguntássemos a qualquer dessas pessoas o que é a poesia, ninguém saberia provavelmente responder. Em tempos como estes, de usura, há algo de inquietante e de escandaloso no mistério gratuito da poesia. Porque continuam os homens a escrever poesia? E porque continuam outros homens, desrazoavelmente, a escutá-la? A poesia não tem respostas. Às vezes, pobre dela, nem perguntas. Não oferece consolo, não promete coisa nenhuma. É apenas um fio de voz, desprovido e solitário, vindo de lugares antiquíssimos dentro dos homens e persistindo obstinadamente no meio da vozearia do comércio e da gritaria dos mídia. Que haja quem continue à escuta dessa longínqua voz pode significar que talvez haja esperança e que talvez, afinal, não sejamos inteiramente miseráveis. JN 2005. A ASAI defende língua portuguesa. Leio nos jornais que a ASAI apreendeu numa feira de sexo no Algarve vários artefactos por não terem instruções em português. Julgo imaginar, embora a minha imaginação não seja tão fértil quanto a do setor empresarial em causa, o género de artefactos que se vendem numa feira de sexo. Mas não fazia a mínima ideia de que aquilo precisasse de instruções. Assim sendo, compreendo a preocupação da ASAI. A mensagem que quis passar aos feirantes algarvios de sexo é clara: cuidado com a língua. Mas e os analfabetos? Não seria exigível que os tais artefactos tivessem também instruções em figurinhas?
Não muito explícitas, pois haveria o risco de o cliente levar as instruções e deixar ficar o artefacto. Mas pode muito bem suceder um analfabeto, a palavra tem sonoridades prometedoras, usar impropriamente o artefacto com consequências imprevisíveis, se não para a saúde pública, dependerá do artefacto, para a sua própria saúde. Os juristas designam de difusos os interesses dos consumidores que a ASAI tem por missão proteger. Ora, o dos consumidores analfabetos de artefactos sexuais é, de certo, o mais difuso de todos eles. Entretanto, pelo simples não, já fui verificar se a minha escova de dentes tem instruções em português. Posso estar tranquilo, tem. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo a esta sessão da Feira do Livro do Porto, chamada, como disse o Rui, Fala-se demais nestes tempos, inclusive cala-se. Esta frase é o segundo verso do primeiro poema escrito pelo Pina, que se chama Os Tempos Não. E eu vou tentar ler o poema sem gaguejar, muito pelo menos. Então diz este poema: os tempos não vão bons para nós, os mortos. Fala-se demais nestes tempos, inclusive cala-se. As palavras esmagam-se entre o silêncio que as cerca e o silêncio que transportam. É pelo hálito, no entanto, que te conheço. O mesmo escultor modelou os teus ouvidos e a minha voz, agora silenciosa, porque nestes tempos fala-se demais. São tempos de poucas palavras. Falo contigo demais, assim me calo. E porque te pertence essa gramática, assim te falta. E eis, porque não temos nada a perder. E porque é cada vez mais pesada a paz dos cemitérios. Parece-te agora este poema, mas é de 1974. É o primeiro poema do Pina e é o primeiro poema que encontram também na antologia Todas as Palavras da Síria Alvim. E está também naquele livrinho pequenino que está na exposição, que se chama Ainda não é o fim, é o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde. É uma frase que toda a gente conhece, mesmo quem não conhece a poesia do Pina. E por isso, não querendo nada alongar-me nesta introdução, queria dizer que enquanto houver uma pessoa que não conheça o Manuel António Pina, enquanto houver uma pessoa que não lhe tenha lido pelo menos uma crónica, um poema, uma peça de teatro, todos estes eventos que se fazem em torno do Pina são sempre de menos. E não é porque ele decidiu nascer no Porto outra vez, ou não é porque ele já cá não está pela tentação de erguer grandes monumentos às pessoas ausentes. É mesmo porque é um autor indispensável, ainda hoje. E porque todos temos, eu acho, um bocadinho essa responsabilidade de o partilhar a bem dos outros, não exatamente a bem do Pina. Nesta sessão temos também 3 autores, 3 homens que tiveram o privilégio de partilhar a vida e um caminho e uma amizade longa com Manuel António Pina. Germano Silva, historiador, jornalista, guardião da história do Porto, multiplicador do conhecimento sobre o Porto. Sousa Dias, ensaísta, professor de filosofia com dezenas de livros publicados e 2 livros publicados que podem encontrar na Documenta e na Pé de Página, onde ele explica-nos o que é a poesia e tem também compilações das crónicas do Pina, essas mais difíceis de encontrar. Não. Não, sim. Estão antologiadas e a antologia está aí à venda. Estão aqui na Feira do Livro? Sim. Ok, não sabia. Renato Soeiro, dirigente e fundador do Bloco de Esquerda, o partido de que Manuel António Pina foi eventualmente mais próximo, e autor de um livro de memórias chamado O Regresso, que eu até ontem não conhecia, estive a lê-lo até às 5 da manhã. Está disponível na internet, é só descarregar, está aqui. E estes três homens vão... O Rui já falou da poesia do Pina. Estes 3 homens, estes 3 autores, vão partilhar connosco outras facetas, outras dimensões do Manuel António Pina. O empresário, o publicitário, o político, o advogado,
E é por isso que eu gostava de... Obrigada a todos por estarem aqui. Gostava de começar pelo Renato. E gostava de que começasse por nos falar do Pina advogado. Eu encontrei uma frase numa entrevista dele, em que ele diz: gosto muito de palavras, toda a gente sabe isso. Também gosto de direito, mas no direito as palavras, quando não são apenas palavreado, estão quase sempre reduzidas à sua função mais mesquinha, que é de convencer. Eu acho que, não sei se todos, não quero arrastar ninguém para a minha ignorância, mas acho que se calhar muitos de nós temos alguns equívocos sobre Manuel António Pina, nomeadamente esta ideia de que ele terá feito algumas coisas no lado mais prosaico da vida, não é? Para ganhar dinheiro. E o Renato dizia-me ontem que não é bem assim, não é? Não. Bom, sobre isso do direito, já agora, e despachava essa parte, há algumas histórias que estão até no livro do Álvaro, mas há um textinho do Pina, muito curto, sobre direito, que não se encontra, porque não é... Tem o registro das crónicas, mas não é uma crónica. Penso que não está em nenhuma antologia. E o contexto é o seguinte. Em agosto de 95, por causa do dia dos meus anos, houve uma grande manif na Baixa do Porto. E eu, como cidadão responsável entre a manif e uma festa de anos, vou sempre à manif, não é? Porque uma companhia de seguros, a Aliança União des Assurances de Paris, tinha decidido vender o Coliseu a outra companhia de seguros, vende seguros de vida no além, a IURD, e depois de ter jurado a pé junto e escrito nos jornais que nunca venderia o Coliseu à IURD. Vendeu e o povo veio todo para a rua e foi um mês de lutas intensíssimas, acabou com um grande concerto no Coliseu, estragou-me completamente as férias, não tive férias nenhuma, a Câmara obrigou-me a estar a trabalhar, a montar aquilo. E foi um processo que nós ganhamos. Pronto. E hoje o Coliseu é nosso e foi muito importante. E nesse processo, muita gente se pronunciou. Muitos catedráticos de Direito se pronunciaram. Algum veio até a ser reitor da Lusíada, outro que veio até a ser reitor do Palácio de Belém, ainda lá está a reitorar. Mas também grandes intelectuais do Porto, grandes poetas do Porto, que nós muito prezamos, que disseram coisas horríveis, asneiras atrás das asneiras, e no fim daquele processo vitorioso, fez-se uma revistinha, uma edição especial da revista Porto de Encontro, em que se pediu a várias pessoas para dar um pequeno testemunho. E este textinho, que só saiu nessa revista, portanto não está nos jornais, por isso não ser uma crónica, é um textinho em que o Pina, digamos, põe os pontos nos is e, de alguma forma, responde a esses catedráticos de Direito e a esses poetas que não tinham percebido nada do que se passava. O título do textinho é Afronta e Afrontamento. E diz ele: há pessoas que não compreendem, pessoas excessivamente seguras daquilo que aprenderam nas faculdades sobre Direito e sobre Estado de Direito e sobre a chamada Lei da Oferta e da Procura. Só que há por aqui, no unânime, o Coliseu é nosso, gritado na rua por gente que, como o outro, também não percebe nada de finanças, nem consta que tem a biblioteca, uma grande e desrazoável razão que não se aprende em faculdade nenhuma. Uma razão fundadora. Olhem para as orelhas deles, escandalizadas, espetadas. Uma razão fundadora do próprio direito, sem cujo desordenado sangue o direito seria apenas um seco, duro e estéril monte de fórmulas e de princípios onde só trepariam os astutos e os sabidos. Podem tais pessoas estar certas de que quando milhares de gargantas, perante a afronta iminente, gritavam aqui à porta, não há direito, não era no Código Civil que estavam a pensar. Reparem, o Pina começa este texto a dizer, há pessoas que não compreendem. E o Pina, com a sua sensibilidade para perceber esta gente, com a sua solidez ideológica, foi direto ao assunto e fez um contraste brutal com uma série de outras pessoas. Pronto, mas isto é um apontamento que isto podia ser distribuído com proveito na Faculdade de Direito aos alunos e alguns professores da Teoria Geral de Direito, talvez, não sei, é uma sugestão. Mas aquilo que a Helena estava a dizer
Deixa-me só explicar. Portanto, este ano o Pina faria 80 anos, não é? Mas quando o Pina faria 75, em 2018, houve umas grandes jornadas internacionais, Desimaginar o Mundo, que analisaram com um grande destaque a obra poética do Pina, as crónicas, o teatro, a literatura, etc. E nessas jornadas, a minha intervenção foi no sentido de que há tudo o resto do Pina que nós também precisamos de conhecer. Pina militar, as histórias que nos contava, o Pina advogado, o Pina publicitário, portanto, essa parte já era mais comigo, o Pina político, e tudo isso estava ainda muito obscuro para a generalidade do público. E, na sequência destas jornadas, a Rita Basílio pediu-me para eu tentar pôr por escrito as memórias do que o Pina tinha feito comigo. Portanto, eu fiz isso em abril de 2021, mandei-lhes, depois não tornei isso público, portanto, em setembro sai aquele livro magnífico do Álvaro, portanto, o Para Quê Tudo Isto, e depois de uma gestação e um parto difícil, sai em outubro de 2022 o livro maravilhoso da Rita Basílio, da Lucília, o Passagens. E aí, portanto, eu mantive o meu livro, digamos, longe do público, citando o Pina, citar Rimbaud, diria par de délicatesse, j'ai caché mon livre, e só o pus disponível quando saiu o último destes dois, portanto, da Rita Basílio, que cita, portanto, o livro está disponível para todos, de graça, para toda a gente, podem fazer download a partir do blog, Renato Soeiro, blogspot.com, mas se forem ao Google, Renato Soeiro Pina, ou Renato Soeiro Um Regresso, vão lá ter facilmente, está a vossas ordens, e tem lá tudo o que eu não vou poder dizer hoje, porque não vai haver tempo, não é? Vou-me restringir talvez só à política, à publicidade, porque lá eu falo do Pina empresário, vocês não imaginam, o Pina empresário, nem eu imaginava, mas a verdade é que o Pina era um homem de entusiasmo, como disse o Rui Moreira há bocado, e ele, uma altura, se entusiasmou e liderou um processo empresarial. Eu até tenho nesse livrinho uma imagem do Pina a falar na televisão como porta-voz de uma iniciativa empresarial derrotada na privatização do JN, e a seguir o Pina resolve fazer uma empresa, vocês têm aqui no palco dois acionistas dessa empresa, eu e os irmãos, vítimas desse entusiasmo do Pina, fomos acionistas da empresa, e eu ainda cheguei a ser há alguns anos do Conselho de Administração, nunca recebi um cêntimo, nem dividendos, eu penso que o Germano também nunca terá recebido nenhum dividendo daquela empresa, e não sei se ainda somos sócios ou não, mas, portanto, aquilo connosco não deu grande coisa, mas essa empresa foi feita pelo Pina com os seus amigos. A história está lá contada, não vou perder tempo, agora não posso. Falo também do Pina publicitário. Essa parte é importante para mim porque há alguns equívocos sobre isso. Como é que começou a coisa? Está contado no livro do Álvaro, penso eu, que o Pina tinha sido convidado para uma grande empresa de publicidade em Lisboa, pagavam principescamente, e ele recusou, tinha que ir para Lisboa, deixar de ser jornalista. Não é? E eu era amigo do Pina, era amigo de casa, ele gostava muito dos meus filhos, da família toda e tal. Dávamos muito bem, mas eu jamais teria a lata de convidar o Pina para ir trabalhar comigo. Portanto, era na altura, tinha também uma agência de publicidade e todas as coisas. E foi o Pina que veio pedir para trabalhar comigo. E porquê? Bom, há aquela tradição conhecida dos poetas trabalharem em publicidade. E o problema é que, na publicidade, lidar com o texto tem, digamos, aquele artesanato de ourives que se usa na poesia. Portanto, trabalha-se e mexe-se naquilo até atingir a forma que interessa. Eu acho que o Pina sentia esse desafio, apetecia trabalhar nisso. E ele não fazia isso para ganhar a vida. Quando o Pina vem pedir para trabalhar comigo, eu depois, assim, um bocado, eu, claro, estou encantado, disse logo que sim, é evidente, não é? Fiquei encantado. Mas a seguir, um bocado encantado, disse, ok, Pina, como é que é o pagamento, não é? É uma coisa chata, mas tinha uma relação de trabalho que normalmente inclui essa parte. E a resposta do Pina foi, pagas-me o que quiseres, quando quiseres. Pá, como é que eu podia recusar, não é? Nunca lhe paguei o que quis, quando quis. Paguei-lhe sempre o que pude, quando pude, que é menos, não é? Mas pronto, mas o Pina nunca na vida me falou de dinheiro durante todo o tempo que nós trabalhámos juntos, nunca me falou de dinheiro, nunca me pediu dinheiro, pá, eu ia pagando
e estava sempre tudo bem, nunca falámos sequer de dinheiro. Ele dizia que fazia jornalismo para ganhar a vida, e crónicas para ganhar a vida, e poesia para salvar a vida, não é? Mas ele não fazia publicidade para ganhar a vida. Também não seria para salvar, provavelmente. Mas era um desafio que eu quis. E o método que ele usava, eu ponho nesse livrinho, tem lá, digamos, uns manuscritos, a construção de um pequeno texto sem grande interesse, mas se vocês forem ver o método que ele risca e rabisca e mexe e tal, é igual aos que encontram nos livrinhos que estão reproduzidos no livro da Rita Basílio, da maneira como ele fazia os poemas. Ele trabalhava aquilo com essa intensidade e ele dizia sempre que eu não fazia poemas sobre coisas, não é? Portanto, o poema era a coisa. Ora, em publicidade, em princípio, publicidade é sobre produtos, ou sobre uma marca, não é? Mas mesmo aí o Pina conseguia fazer publicidade que não era sobre as coisas. Eu posso ler aqui um textinho pequeno para vocês perceberem. Nós trabalhamos muito com várias marcas grandes, coisas que nós gostávamos. Estão lá no livro, várias. Mas, por exemplo, imaginem, é um anúncio sobre sapatos. A imagem é o céu com nuvens. E o único texto que tem é este. O título é Entre o Céu e a Terra. Entre o céu e a terra, há um breve instante, uma réstia de alegria que é dada aos homens fruir. Uma efêmera eternidade, feita da mesma humana matéria dos homens, a felicidade. Não deixes fugir a primavera. Isto é um anúncio sobre sapatos. Mas o mais extraordinário é que, se calhar, muitas das pessoas que estão aqui trazem esses sapatos hoje nos pés. Não podemos dizer Ora bem, a marca. E tem vários outros, por exemplo, numa campanha para a mesma empresa de sapatos, que era a Eco, que eram os sapatos que eu usava, que o Pina usava, os sapatos do Pina, a gente usava os produtos que gostava mesmo. Era uma campanha internacional, era uma grande multinacional, e, portanto, a campanha a nível geral, o título era My World, My Shoes. Depois, em cada país, aqui era o meu mundo e os meus sapatos. Lá tinha o anúncio, nós tínhamos que fazer o texto português para isto. E então, o texto que saiu é o seguinte. O mundo é feito de liberdade. Como poderiam os meus pés viver numa prisão? O meu mundo corre e voa. Como poderiam os meus sapatos tolher-me andar em vez de voar comigo? A minha alma canta e ama a vida todos os dias. Que outros sapatos me poderiam acompanhar? Portanto, estão a ver? Isto não é propriamente o que se espera da publicidade de sapatos, não é? E o engraçado é que o dono da empresa é um dinamarquês. O diretor em Portugal era um irlandês. E a diretora de marketing, com quem nós lidávamos regularmente, era uma jugoslava com quem nos entendíamos em inglês. A quem eu apresentava isto. Ora, mas pronto, mas eles davam-nos imensa liberdade, porque eles tinham, claro, toda a equipa portuguesa, etc. E devem ter tido feedbacks. Além de que estavam a vender imensos sapatos, as pessoas gostavam imenso da publicidade, compravam os sapatos, para eles tudo bem, não percebiam bem estas nossas subtilezas, mas estava a vender e as pessoas estavam a gostar. Ou seja, até na publicidade, o Pina conseguiu fazer publicidade que não era sobre o produto nem sobre a marca. Agora, que tipo de, digamos, classificação literária é esta? Isto é quê? Isto é publicidade com saudade da poesia? É literatura com remorsos de ser publicidade? Eu não faço ideia porque eu não tenho competência para classificar literariamente isto. Mas o que eu digo é que isto são textos do Pina, que oficialmente são textos publicitários, porque foram feitos numa agência de publicidade para um cliente e publicados como publicidade paga. Textos publicitários. Agora, literariamente, eu acho que quem tiver competência para isso pode um dia fazer alguma análise destas coisas. E é engraçado porque o Pina empenhava-se de uma forma, portanto, às vezes estranha. Por exemplo, esta empresa, que era a Eco, na altura tinha uma loja na Brasília, no Centro Comercial Brasília, que era o maior, o único centro comercial do Porto, até na altura. E o Pina reparou, portanto, eles iam fechar a loja durante os meses de julho e agosto, ou coisa assim, para uma grande remodelação, para abrir depois em setembro, na Rentrée. E tínhamos pedido para pôr lá uma coisa na porta a dizer que está fechado para obras de remodelação de tantos a tantos. E o Pina diz, não, vamos fazer isso direito. Oh, Pina, não vale a pena mais perder tempo com um anúncio a dizer que está fechado para uma remodelação. Opa, isto vai estar 2 meses no vidro de um centro comercial onde passam milhares de pessoas.
Eu andei toda a vida a dar o máximo por textos, que no dia seguinte iam molhar peixe. E este vai estar 2 meses, pá, vale muito mais a pena. E lá faz um textinho, giro, está no livro, não é uma coisa, mas ele dava-se ao trabalho destas pequenas nuances. Portanto, e isto era o Pina publicitário, que eu acho que é uma vertente do Pina que estava muito pouco e está muito pouco estudada. Não sou eu que vou poder fazer o estudo, digamos, literário da coisa. A minha função será mais coletar isto e disponibilizar isto para vocês, para quem quiser. Aliás, já agora também o outro... Não quer contar a história do 115? A história do... Do 115, que agora é 112? Bom, nós, por acaso, durante todo o tempo, nunca fomos a concursos. Nós só trabalhámos com quem nos ia lá bater à porta a pedir para nós trabalharmos. Era assim um bocado arrogante, não recomendo isso a ninguém, mas sempre foi assim. Não íamos procurar clientes. Clientes que vinham lá ter, a gente atendia-os. Na medida das nossas possibilidades e com os timings possíveis. E eles aguentavam, porque a coisa funcionava. O único concurso a que nós fomos foi, de facto, que era uma campanha gigantesca do Número Nacional de Socorro, hoje é o 112, na altura era o 115, e lá resolvemos ir a esse concurso. Era uma coisa enorme, foram imensas empresas nacionais e internacionais, tudo a concorrer, e chegámos à final, nós e 2 das grandes multinacionais americanas, J. Walter Thompson, McCann Erickson e tal, e a Aresta, desgraçada, ali da Rotunda Boa Vista. Enfim, mas lá fomos e preparámos aquilo, e lá fui eu e o Pina fazer a apresentação da nossa campanha, que estava lá quem? O Ministério da Saúde, o Ministério do Interior, da Administração Interna, a PSP, a GNR, o INEM, os bombeiros, todas as entidades que estão relacionadas com o 112, não é? Na altura 112. E nós lá fizemos a nossa apresentação, esforçámos, tínhamos aquilo preparado ao pormenor, nomeadamente quando é que nós nos interrompíamos e emendávamos um ao outro, estava tudo estudado. E depois, portanto, o Pina a explicar o slogan, portanto, o slogan era "O primeiro gesto é seu". Depois veio a ganhar o prémio do melhor slogan do ano nos Marketing Awards e tal. Mas era um slogan que me tinha saído na viagem de regresso da reunião com o cliente. Mas depois trabalhámos mais naquilo, trabalhámos mais e ficou aquilo. Pronto, tudo bem. O Pina a explicar. Nós, sendo isto uma campanha para todo o povo português, nós tínhamos que escolher um ritmo popular das canções populares. E o ritmo mais popular é o ritmo heptassilábico. E, portanto, nós tentámos primeiro, vamos construir um slogan heptassilábico e depois conseguimos construir esse slogan e ele a apresentar isso. E reparem, porque as canções populares, tudo isto tem ele explicar isso. E depois aquela malta na assistência, os coronéis e os médicos, tudo. Posso? Foi um show e nós ganhámos essa campanha, que foi ótimo. Depois viemos a saber porquê. Porque os outros foram lá falar deles próprios. A nossa empresa no mundo, o nosso escritório nas Amoreiras e tal. E nós fomos falar do nosso cliente. E eles ficaram bastante também interessados. Posso interrompê-lo um Claro, bocadinho? claro. Desculpe. É porque o Germano e o Pina decoravam as cantigas das publicidades. E eu sei que o Germano sabe dizer uns 2 ou 3, já lhe diga lá. O Pina foi definido há bocado na inauguração da Tília pelo seu presidente Rui Moreira como um homem singular. E ele era efetivamente uma pessoa muito singular. Não era uma pessoa extrovertida, ele não era muito extrovertido, mas tinha uma particularidade que ele gostava muito das palavras e brincar com as palavras. E, portanto, quer dizer, ele desde miúdo que decorava os slogans que havia. Por exemplo, nos elétricos, ainda era tempo dos elétricos, se alguma janela aberta o incomoda, peça ao condutor que a feche. Não é? Havia uma publicidade às meias Porfírios. O Porfírios era uma casa comercial que estava na Rua Santa Catarina. Eram 2 irmãos, o António e o José Porfírio, e eram os Porfírios.
E traziam também no elétrico um reclame que era: quem diz paixão diz amores, quem diz praias diz areias, quem diz canteiros diz flores, quem diz porfírios diz meias. Assim, havia outra que ele citava muitas vezes de cor, era um slogan publicitário que aparecia na rádio, que era para as constipações. Hein? O senhor está constipado e ficou mal de repente, porque não teve cuidado, porque foi imprevidente, para o mal cujo motivo é o sol, o calor e o frio. Há um sol, não, é o sol, o frio, o calor e o sol. Há um sol lenitivo, formidol, formidol, formidol. Pina tinha essa questão, porque ele jogava muito com as palavras. O Pina era um homem que jogava muito com as palavras. Ele, um dia havia lá uns dicionários por cima das secretárias e um chefe chegou a ver: tu nunca usas o dicionário, porque o dicionário estava novo. Eu disse assim: não preciso, eu andei 10 anos a fazer revisão de dicionários para a Porta Editora. Mas conhecia e ele sabia, aquilo não sei. Portanto, quer dizer, ele era efetivamente um homem da palavra. Quer dizer, eu conheci o Pina antes dele chegar ao JN. Conhecia no Piolho, no café, onde eu um dia entrei, e havia lá um colega meu, um senhor que era professor na altura, ele era professor de Economia na Faculdade de Economia, mas tinha sido meu colega de carteira na instrução primária, o Hélder Pires, e era vizinho do Pina, aqui na Rua Júlio Diniz. Eles viviam e então eles estavam os dois a conversar, e eu entrei, e ele disse assim: anda cá, para aqui. Ele apresentou-me o Manuel António Pina de Direito. Eu disse assim: eu de Direito. Portanto, e foi aí que eu conheci o Pina. Depois encontrei-o lá várias vezes, mas nunca tinha assim. Quando ele chegou ao jornal: então estás aqui? Eu disse: ele não sabia, nem eu sabia que ele tinha ido lá àquele concurso, que ele entrou por concurso, fez um concurso. E nós apercebemos-nos imediatamente, quer dizer, logo no princípio, nos primeiros tempos, que o Pina estava umas escalas acima daquela mediania que havia nas redações. As redações, havia bons jornalistas, excelentes jornalistas, mas era do tempo em que havia a censura, e a censura espartilhava, quer dizer, não havia assim intelectuais, grandes intelectuais no jornalismo. Havia o Dr. Nuno Teixeira Neves, uma grande figura, era a única pessoa lá dentro que nós tratávamos por senhor doutor. Esse homem era uma grande cabeça, uma grande figura, e entrou para lá e quis fazer umas reportagens. A primeira grande reportagem era por causa dos baldios em Trás-os-Montes, que ele era transmontano, e fez um trabalho notável, que a censura cortou tudo, não saiu nenhuma linha. Depois foi fazer outros, que era sobre a questão dos mineiros, não sei de onde, suponho terra de Moncorvo, das minas de Moncorvo, não sei o quê, fez uma história sobre aquilo, voltou. E o diretor disse: doutor, é impossível, de maneira que, olha, você vai ali para o Internacional, porque aquilo já vem tudo feito, já vem censurado, é só sublinhar as maiúsculas, porque senão não adianta nada. Porque, ora bem, isto inibia qualquer intelectual a estar no jornalismo, porque não tinha capacidade para escrever. O Pina encontrou essa diferença, esse choque, quer dizer, assim, estava à espera de encontrar umas figuras intelectuais. Não, era aquela mediania que faziam tudo, faziam bem, mas era tudo ontem aconteceu. Assim. E havia um princípio no jornal: o Pina entra, é admitido pelo concurso, mas vai para estagiário. O estagiário, nessa altura, no meu tempo, eram 2 anos, aqui nessa altura era 1 ano. E o Pina vai, e havia um princípio que os estagiários iam para 2 secções específicas do jornal, que era o desporto ou o dia-a-dia, o Grande Porto. Porquê? Porque no Nacional vinham as coisas que vinham das agências, que vinham do CNI, que mandava muitas coisas, havia muitas coisas. E no desporto era preciso fazer o relato de um jogo de futebol, ele não tinha nada, não sabia o que é que ia acontecer, e ele tinha que fazer. No Grande Porto, na altura se chamava dia-a-dia, era a mesma coisa. Ele ia ao hospital, procurar coisas, na polícia, encontrar notícias, e depois tinha que as fazer. Tinha que estar.
E aí ele aprendia, quer dizer, aprender a fazer notícias em meia dúzia de linhas, sem fazer repetição, e ele tinha 3 ou 4 parecidas, era complicado. De maneira que isso, os chefes aproveitavam isso para avaliar a capacidade de adaptação, do tipo de imaginação, da maneira como ele fazia. E eu lembro-me que uma das primeiras notícias que apareceu, o Pina, apareceu uma notícia que era uma criança, São Mamé de Recezinhos, que é uma freguesia do concelho de Penafiel, que estava a aquecer-se à lareira, caiu na lareira e estava lá uma chaleira com água a ferver, a água entornou-se e o miúdo ficou tudo queimado no corpo e veio para o Hospital Santo António. Na altura, isso deu entrada no Hospital Santo António, com o corpo queimado, o menino tal, tudo daquilo. O Pina pegou naquilo e no dia, fez uma notícia e no dia seguinte o chefe da redação chegou, olha, quem é que fez aquela notícia do miúdo? Assim, foi o Pina. Pois, tinha que ser um poeta. Porquê? Porque a notícia, ele fez uma notícia, ele pegou na notícia, porque assim, por São Mamé, eu estou agora, isto vai há 30 anos, mas São Mamé de Recezinhos, onde o António Nobre andou a tentar curar a tísica e a ouvir a sua velha ama a ler-lhe o Divino Garrete, o tempo não parou. A lareira a que o António Nobre se aquecia na Casa das Irmãs Andradas. A Casa das Irmãs Andradas é aquela casa em Casais Novos, que vende agora o Bolinhos de Amor, e na altura vendia. Era ali que parava a diligência do Cabanelas, mudava os cavalos para depois seguir para Vila Real, e portanto o Pina faz ali um entroncamento, um trocadilho, e depois explica porque é que o tempo não parou, porque a lareira ainda lá estava e a criança caiu na lareira e tal. Isto de facto são, quer dizer, o Pina tinha uma base cultural fora de comum, quer dizer, e essa base cultural ajudava muito também naquilo que fazia. E o Pina não morria de amor pelo jornalismo. O Pina, a sua vertente era a poesia e o Sporting. Quando o Sporting perdia, ele dizia ao Sr. Germano, que se lixe, ele dizia, num termo vernáculo, que se lixe o futebol, vamos para a poesia. Mas o Sporting ganhava, Germano, que se lixe a poesia, vamos para o futebol. O futebol é que está a dar. Deixe-me aqui retomar. Obrigada, Germano. O Renato ia falar... vamos ter que acelerar. Quer falar da dimensão política e cívica do... Tenho nesse livrinho, isso melhor. Este livro só tem coisas que eu fiz, que o Pina fez, em que eu também estive. Portanto, não tem, digamos, a atividade política do Pina, tem a que o Pina fez comigo, desde uma participação num chamado, ironicamente, chamado Grupo dos Sábios, que foi uma campanha aqui para a Câmara Municipal do Porto, vitoriosa, aliás. Está lá tudo explicado. Depois fizemos uma coisa que ainda hoje é proveitosa, que é o Tesouro, aquele livrinho sobre o 25 de Abril. Aquilo não nasceu provavelmente por iniciativa da April. Portanto, a April, mais nova não sabe o que é o acrónimo de Associação Política Regional e de Intervenção Local, que seguiu às eleições presidenciais de 86, as mais disputadas de sempre. Nós éramos os da Maria de Luz Pintacil, que ela depois perdeu, e ficámos cheios de vontade de continuar a fazer qualquer coisa, e fez 3 associações, uma em Lisboa, outra em Coimbra, outra no Porto. As outras de Lisboa e Coimbra morreram rápido. A do Porto durou uns anos, animada pelo professor Nuno Grande, era o presidente, e eu era da direção. Mas não foi aí que nasceu o Tesouro. Eu, na altura, era também da direção da Associação 25 de Abril, e na Associação 25 de Abril, nós, a partir de fevereiro, março, somos inundados com pedidos para participação em coisas de comemorações. Das câmaras, das associações e, sobretudo, das escolas. Como a nossa zona é daqui até a Bragança, temos milhares de pedidos, andámos no mês de Abril todo a correr as escolas, e então achamos, era bonito, temos qualquer coisa para deixar. Sentíamos essa falta, para deixar aos miúdos, para deixar aos professores. E então aí é que achamos que devíamos fazer qualquer coisa, achamos, um livrinho. E como também não tínhamos muito dinheiro, falámos com a April, eu também era da direção da April, fazia a ponte entre as duas,
e associámos-nos, mas o Tesouro responde a uma necessidade da Associação 25 de Abril, não, de Abril. E fizemos isso com a participação de uma dinâmica, super dinâmica dirigente da Abril, que era a Dona Margarida Feijão, que era uma força da natureza. Eu sou da geração dos filhos dela, portanto, estão a ver? Portanto, ela conseguiu pôr o Pina a cumprir os prazos todos, e a Manela a vacilar, e imprimimos na Rainha Neves, não tínhamos grande dinheiro para pagar aquilo, e ela disse, já estava o livro impresso, e ela disse, consegui chatear o Mário Soares, e ele vai pagar isto. E portanto, a Presidência da República, nós fomos à pressa colar uns autocolantes, os livros já estavam impressos, a dizer, patrocinado pela Presidência da República, os livros já estavam prontos, e aquilo foi um sucesso tal, que, para já era de graça, nós não vendíamos o livro, oferecíamos. Portanto, estava-se toda a gente a pedir, escolas, associações e câmaras e bibliotecas, e nós a reimprimir, mais dinheiro, a reimprimir, mais dinheiro. Fizemos edições. Na altura fizemos contas, era o livro de longe, além dos livros escolares, claro, o livro com maior tiragem em Portugal, o livro de literatura com maior tiragem em Portugal, de longe. O Tesouro foi, assim, um sucesso máximo. E de borla, eu fiz vários livros com o Pina, todos de graça. Nunca nenhum se vendeu, não é? A seguir, na Abril, fizemos um sobre o Rio Douro, na altura que o Rio Douro estava sob ataque do governo espanhol, e a Abril, aí já não tem nada a ver com a Associação 25 de Abril, com as câmaras ribeirinhas do Douro, aqui em Espanha, fizemos uma grande ação, um espetáculo no Coliseu, e editámos um livrinho, mais uma vez, já fomos chatear o Pina, e fizemos um livrinho, Meu Rio é Douro, que também oferecíamos, nós nunca vendíamos nada, dávamos tudo. Além daqueles livrinhos pequeninos que vocês conhecem, que faziam lá na minha empresa, e que oferecia-se no Natal, não é? Que até houve uma certa confusão, que conto lá no livro, porque nós dávamos aquilo no Natal. E o Arnaldo Saraiva, que na altura já era o crítico literário mais respeitado, estava na televisão, num programa daqueles de balanço literário do ano, e o Arnaldo Saraiva disse, um dos melhores livros do ano é este livro assim do Pina. Já não sei se era o Farewell Happy Fields ou se o Sítio onde Pousar a Cabeça, foi um desses dois. E o Arnaldo Saraiva, um dos melhores livros do ano é, imagina, Farewell Happy Fields do Manuel António Pina. Ninguém sabia o que era. Gerou o caos, porque toda a malta ia às livrarias não conheciam, ninguém tinha aquilo, nós fizemos aquilo para dar de borda. Eram 100 exemplares para si e 100 exemplares sempre a para mim, o Pina. sempre a ele. Pronto, e nós oferecíamos aos amigos. Mas como metade da edição tinha a chancela da minha agência de publicidade, depois era a gente a ligar lá para a agência, livrarias, manda-me 100, manda-me 200. O Arnaldo Saraiva, sem querer, gerou ali um bruto caos num livro que nós nunca vendemos, nós éramos especialistas em coisas de borda, não é? Vamos ouvir um bocadinho o Sousa Dias. Na obra de Manuel António Pina, escreve o Rui neste livro, que eu tenho que mostrar, porque eu acho que este livro, eu sou muito apaixonada por este livro, mesmo muito, e acho que é um livro absolutamente fundamental para quem gosta muito do Pina, para quem não gosta, para quem leu, para quem não leu, é uma excelente porta de entrada. E então, neste livro, Rui Lage escreve que abundam afirmações e negações paradoxais ou que se cancelam mutuamente. O título desta sessão é só uma das centenas de provas disso, não é? O Pina está praticamente sempre a dizer uma coisa e o seu contrário em espiral. Bom, eu não diria exatamente em espiral, mas eu diria que a poesia do Pina é a mais perfeita expressão entre nós, a mais perfeita expressão literária entre nós, do oxímoro, da utilização do oxímoro. Aliás, eu tenho uma tese, não venho para aqui expor, não venho aqui fazer uma ação propriamente pessoal, mas de que a grande poesia, e o Pina concordava, curiosamente concordava, tivemos algumas conversas, enfim, farrapos de conversa acerca disso. Eu sempre pensei que, ao contrário do que só afirmar-se, a poesia não é metáfora. Penso que a má poesia, como ele dizia, a má poesia faz com metáforas. Mas a poesia digna desse nome, a grande poesia, e para mim a poesia do Pina é grande poesia, e nasceu grande, esse é outro aspecto que me parece importante sublinhar. É um poeta que, num certo sentido, e isto é um grande elogio, não teve evolução. Não porque não tenha evoluído, mas porque já nasceu em plena maturidade poética. E precisamente na grande poesia, a grande poesia consiste em dizer aquilo que não pode ser dito de outro modo. E a metáfora é uma forma de dizer por imagem aquilo que pode ser dito não imageticamente, digamos assim. Ora, o Pina, aliás, chegou a ser censurado por um crítico. Ele chegou a dizer-me o nome, o Álvaro revela esse episódio na biografia, não retive o nome,
creio que num poema em que o Pina ironicamente se refere a esse episódio, ele chama-lhe contabilista, mas não era um contabilista, creio que era mesmo um crítico. É essa história que a poesia dele tinha sido acusada por um contabilista de ser, creio que, parca em metáforas. Pois, isso era o maior elogio que ele poderia receber, mesmo se, do ponto de vista do tal contabilista, que de facto era um crítico, era uma grande crítica, uma censura. Não, mas a grande poesia não se faz com metáforas. Faz-se com outras figuras, se quiser, com outros recursos propriamente, especificamente poéticos, dentre os quais o mais difícil, aquele de utilização mais difícil, mas aquele que, a meu ver, dá toda a grandeza à poesia do Pina, é justamente o oxímoron. Digamos, o exemplo que está no título desta nossa sessão, não é? Nestes tempos fala-se mais, inclusive é cala-se, como se o calar fizesse parte do falar. E a poesia, sim. Ou então, os tempos não vão bons para nós, os mortos. Portanto, e quer dizer, toda a poesia do Pina, desde justamente o primeiro verso, que é este, o primeiro verso, desde sempre até ao fim, é de facto uma extraordinária utilização do oxímoron e os efeitos de, como dizer, de exprimibilidade do inefável. Ele dizia muitas vezes, e há um verso dele, aliás, um verso que eu creio que ele repete em mais do que um poema, e que ele também, que foi também por ele enunciado em algumas entrevistas, por exemplo, que é o inefável que fala. Na poesia dele, e eu até acrescentaria em toda a grande poesia, é o indizível. É aquilo que não pode ser dito, que há que dizer. E toda a poesia do Pina é um pouco essa, digamos, a genial, do meu ponto de vista, a expressão desse paradoxo. A poesia consiste em dizer aquilo que não pode ser dito, que não é da ordem do dizível. Consiste em utilizar a linguagem para forçar a auto-superar-se, a tornar-se outra coisa, a fazer-nos alucinar. Digamos, é por isso que ele dizia que a poesia não consiste... A poesia faz com palavras, não com outras coisas, com outras matérias como sentimentos, etc. Ela faz com palavras, mas a poesia não está nas palavras, está entre elas, está entre as palavras. É o outro lado delas, é o espreitar através delas, o procurar uma pureza do ver, digamos assim, do ver as coisas. Como é que ele diz? O Germano talvez tenha melhor memória do que eu. Como é? Se ver de uma forma não embaciada. Ele tem um verso famoso acerca disso. Ver um pouco como nós imaginamos, nós adultos, que as crianças, antes do acesso à linguagem, veem as coisas, portanto, sem palavras e sem nenhuma palavra e nenhuma lembrança. Portanto, um ponto de vista completamente desembaciado do real, porque é como se a linguagem, apesar de tudo, é através da linguagem que nós vemos as coisas e as concebemos, as pensamos, e, portanto, dizia o Pina, isso é já uma espécie de grelha através da qual vemos. Nós não vemos uma relação direta com, vemos através dessa grelha, que é a linguagem. Toda a poesia, para ele, era um esforço tremendo para, através da grelha, porque não há outro modo, através da grelha, no interior dela, sair dela, justamente. Eu creio que o oxímoron tem justamente essa função, nos forçar a essa capacidade, essa faculdade. Eu acho que a dada altura lhe perguntam se a poesia dele é das ideias ou das palavras, e ele diz que é das palavras, não é? Só pode ser de palavras. Aliás, mesmo ele falávamos muito a nós, os amigos, desse episódio, a que ele também transporta para algumas das suas entrevistas, e que o Álvaro Magalhães, aproveito aqui para publicamente o dizer, porque é aquilo que eu penso, ele está aí presente, que é a sua formidável biografia, do amigo, é um episódio que aliás, o próprio Pina nunca garantiu. O Pina não sabia se era lenda, se era realidade, mas constava que o grande poeta francês, Mallarmé, tendo ido a visitar o grande pintor, seu amigo Degas, ao ateliê deste, Degas lhe terá dito: Mallarmé, se eu fosse poeta, não imagina a quantidade de ideias que eu tenho para poemas. E o Mallarmé disse-lhe: pois, meu caro Degas, só que a poesia não se faz com ideias. A poesia faz-se com palavras. E isto parece-me extremamente importante. Então, a poesia não se faz com ideias. Não há ideias só pela poesia.
podem ser enunciadas, mas justamente, quando nós dizemos que a poesia se faz com ideias, quando alguém afirma que a poesia se faz com ideias, está a querer dizer que a poesia é um mero meio de expressão de ideias que já existem fora dela, para poéticas. Isto é, digamos, haveriam modos prosaicos de exprimir determinadas ideias e o poeta seria aquele que seria capaz de exprimir essas ideias poeticamente. Ora, isso não é poesia. Não é isso a poesia. A poesia, se tem uma função, e eu acho que toda a obra do Pina, e já agora permita-me, Helena, fazer uma brevíssima correção. Há pouco disse, por lapso, que o Todas as Palavras é uma antologia. Não, são todas as palavras. É toda a poesia do Pina que está nesse volume. É toda, sim. Toda a poesia. Mas a poesia é isso mesmo. Porque, o que eu agora perdi-me, estava a dizer... Desculpem, agora perdi-me. A propósito das ideias, pois... a poesia consiste justamente em dizer aquilo que só através dela pode ser dito. Portanto, a imagem, aquilo que podemos chamar as grandes ideias de poesia são as suas imagens que nos exprimem qualquer coisa que não é exprimível linguisticamente fora dessas imagens poéticas. Portanto, a poesia não consiste de modo nenhum não se faz com ideias no sentido habitual do termo. Não, ela cria ideias que são especificamente suas. E a grandeza da poesia do Pina é ser uma prova provada disso mesmo. Raras outras poesias aí, mesmo aí glorificadas. Sim, eu tenho, se calhar, um bocadinho a ambição de conseguirmos dar aqui uma resposta fechada sobre uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é de tentarmos chegar a um consenso sobre se a poesia do Pina chegou tarde às pessoas ou não. Chegou? Tarde. Aquela ideia de que não foi muito bem aceito no início, ou muito glorificado, é uma palavra que ele usa, e depois as pessoas redimiram-se um bocadinho ali, passado 2 ou 3 anos, as pessoas, os críticos, não é? Eu lembro-me de... Sim, aliás, ele falava disso até comicamente, nunca teve qualquer tipo de ressentimento. A minha curiosidade é precisamente essa, porque ele nem sequer concorda com isso, não é? Ele não concorda que não, ele de facto não teve um reconhecimento tardio. E, aliás, ele próprio datava o início desse reconhecimento. Ele datava do início dos anos 90, quando ele passou a ser publicado na Assírio, não é? Em 91. Passou a editar na Assírio, por convite do, infelizmente já falecido, Hermínio Monteiro. E, de facto, a partir daí ele ganhou uma projeção, talvez porque, enfim, a Assírio era já uma chancela com um enorme prestígio, precisamente na edição de obras poéticas, de obras de poesia, e porque, de facto, tinha uma difusão muito grande, por uma imensa rede de livrarias que já não existe. Esse é que é o problema também. Mas, antes disso, não. Ele editava em pequenas editoras. A crítica nunca foi muito generosa com ele. Inclusive, ele falava com alguma... divertido disso. Mas ele falava... perceber porquê? Porquê é que a crítica nunca foi... Precisamente porque... pois, como está a dizer o Renato, quer dizer, às tantas nem sequer o percebia. Mas, por outro lado, também eu diria que é uma... a crítica era feita também por pares como a Maria Teresa Horta, não é? Portanto, porque a questão é que, normalmente, a crítica vai atrás de... Quer dizer, o que é para a crítica compreender um autor? Isto seja a crítica literária, seja a crítica de artes plásticas, seja o que for. É tentar, de algum modo, por exemplo, filiá-lo, estabelecer conexões entre o que está ali a ver naquela obra e outras obras pré-existentes. Ora, o Pina tem esta característica, digamos, no panorama poético nacional, de ser um autor que não tem nem propriamente ascendentes nem descendentes. Aliás, ontem, por exemplo, o Luís Miguel Queiroz falava muito bem disso no Y, justamente. E o Luís Miguel Queiroz foi alguém que compreendeu muito bem a poesia do Pina, e o Pina dizia mesmo que era o seu leitor poético privilegiado. Porque, de facto, é uma poesia completamente nova. É uma poesia que, quando surgiu, quer dizer, era tão diferente, aliás, e mantém essa diferença, afirma até ao fim muito claramente que desorientou toda a crítica e, portanto, acabou por ser, digamos, silenciada, não de uma forma ostensiva. Não se tratava de calar o Pina, de não falar dele. Eu acho que é um pouco desordenado, quer dizer, eu acho que aquela poesia, desde o início, desnorteou a crítica e, portanto, eles não tratavam daquilo porque não sabiam como pegar nela. É tão simples quanto isso.
A reviravolta, a viragem, por um lado, do ponto de vista editorial, deu-se justamente a partir de 1991, com o primeiro livro, na Síria Alvim, que ainda hoje a chancela, mesmo a título póstumo de Pina, e ao mesmo tempo com a chamada de atenção para esse primeiro livro na Síria Alvim, do Manuel Carmo Pina, por um grande crítico, sem dúvida, um grande crítico. Eu próprio, enquanto leitor, tenho imensas saudades dele e sinto imensamente a falta, que foi o Eduardo Prado Coelho. O Eduardo Prado Coelho fez uma, na altura o Y não se chamava Y, e era bem melhor que o atual Chamava-se Y, Mil Folhas. Mil Folhas, onde ele tinha, além de ser um colaborador regularíssimo, o Eduardo, tinha lá semanalmente uma página inteira, e numa dessas páginas ele chamou a atenção e disse qualquer coisa como isto: apercebo-me que está aqui um muito grande poeta. E isso acabou por ter um efeito tremendo, reconhecido pelo Pina, digamos, na recepção pública, porque atrás, quer dizer, o Eduardo Prado Coelho era, e era por mérito próprio, era de facto uma espécie de, digamos, quase de expoente da papa da crítica literária em Portugal. Quando ele falava tão elogiosamente de alguém, quando tinha a coragem de ser o primeiro a elogiar um autor, depois os outros vinham todos atrás a elogiar também. E foi assim, de certo modo, que aos poucos o Pina se tornou um autor conhecido. Curiosamente, então ontem o Álvaro dizia isso no programa de televisão, e é verdade, curiosamente, o Álvaro Magalhães aqui presente, curiosamente, ao contrário de muitos outros poetas, o Pina tinha uma concepção muito pessimista, eu diria muito realista, mas enfim, muito pessimista, digamos, da glória, da posteridade, etc. Aliás, ele tem uma entrevista cujo título acabou por ser "Tudo acaba na campa rasa do esquecimento". Tudo esquece, tudo passa. Ele tinha a clara noção de que tudo passa. A eternidade está a borrifar-se para nós e para os nossos planos, não é? Exatamente, está-se nas tintas, a eternidade está-se nas tintas para nós e para os nossos planos. Tintas, mas aquilo que parece não passar é apenas porque passa mais devagarinho, dizia ele. Mas tudo passa, tudo acaba por esquecer mais cedo ou mais tarde. Bom, nem que uma coisa demore uma eternidade a esquecer, não é eterna. Tão simples quanto isso. Bom, mas isto para dizer que e o Pina chamava a atenção, eu não vou dizer aqui nomes, mas estou a pensar no nome de um grande poeta, de um poeta que morreu não muitos anos antes dele, portanto há não muitos anos, para todos os efeitos, o Pina morreu, vai fazer 11, portanto há não muitos mais anos, como uma verdadeira glória poética em vida, e o Pina, isto 2, 3, 4, 5 anos depois, muito pouco antes desta estúpida morte que o vitimou, lembro-me de, numa conversa, o Pina dizer: vocês já repararam, eu creio que o Germano também ia nessa viagem, ele no fim das nossas brincadeiras, madrugada fora, nos bilhares, etc., ele levava-nos testemunhos por casa, levava-nos a casa uns dos outros, o Manuel, o António Pina, e numa conversa, que eu creio de carro, de automóvel, ele dizia: vocês já repararam como o poeta X, que ainda há meia dúzia de anos era posto nos cornos da lua por toda a gente, hoje os livros dele já não se vendem praticamente, está completamente esquecido, e é um facto é que está mesmo, e que se pode ir a um alfarrabista qualquer e encontrar os livros desse poeta por 5, 10 euros novos, em folha, ninguém os compra. Curiosamente, e como um reverso, digamos, à revelia desta tendência, eu posso garantir que a obra de Manuel António Pina se tem vendido cada vez mais, a obra poética dele, e que os estudos da poética do Pina, por exemplo, no Brasil, têm conhecido uma extraordinária expansão nos últimos anos. Portanto, ele é um poeta que demorou muito, até porque não é uma poesia fácil, mas a poesia não tem que ser fácil. Ainda estarão pessoas a chegar à poesia do Pina, não é? Eu acho que há cada vez mais gente a chegar à poesia do Pina. É claro que poesia é poesia, isto é. Claro, a poesia não se vende como se vende... E já vamos às crónicas, ao Germano, e depois... Exatamente. Primeiro entranha-se... Aliás, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E muita da poesia do Pina é escrita nas bulas dos medicamentos. Quer contar isso? O Pina gostava de brincar com as palavras. Ele gostava de brincar com as palavras. E tudo o que fazia, ele fazia com muito cuidado e muita perfeição. Ele tinha muito cuidado. Eu lembro-me que uma ocasião ia com ele para o Sabugal
E ele parou 3 vezes para fazer 3 consultas, por causa de uma palavra, andava-lhe um poema na cabeça. Nós íamos a conversar, e ele, espera aí, disseste que... Parava e ligou uma vez para o Sousa Dias, perguntar-lhe, olha, tem esta palavra. Outra vez para o Luís Miguel Queiroz e para o Álvaro Magalhães. Por causa de uma palavra, ele andava ali, ele jogava muito com as palavras. E tudo o que ele fazia com grande paixão e fazia com boa intenção. Ele sabia que estava a fazer uma coisa bela, perfeita. E não cuidava do que é que estava a dar. Por exemplo, a publicidade. Estava vedado aos jornalistas fazer publicidade. Os jornalistas não podiam fazer publicidade. Mas aquilo para ele não era, aquilo era um poema. Ele fazia um poema, uma obra de arte. Ele estava ali a fazer uma obra de arte. Como é que iam proibir de fazer uma obra? Ele fazia uma obra de arte. Portanto, quer dizer, o Pina Dias de Condom, eu lembro-me que quando saiu a primeira edição da História da Literatura Portuguesa do Oscar Lopes e do José António Saraiva, na primeira edição saíam 2 linhas referentes ao Pina. E uma delas era a dizer que ele era um bocado chato, não é? Era assim uma coisa, tal assim, era uma coisa assim. Portanto, assim, e depois que o Pina começou a ser editado pela Assíria Alvim, a partir da Assíria Alvim, e do célebre artigo do Eduardo, portanto, quer dizer, o Pina começou, o próprio Eduardo Lourenço, na Guarda, numa homenagem que fizeram ao Pina, dizia assim, eu conheci-o muito tarde como poeta. Eu não o conhecia, eu só o conheci muito tarde. A partir daí que o Pina começa a ser conhecido. Sabe? E eu recordo quantas vezes estava na leitura, na livraria de leitura com o Pina, e o Oscar Lopes entrava, o professor Oscar Lopes entrava, e dirigia-se ao Pina, eu venho desculpar-me outra vez, eu peço-lhe, mas não, Sr. Doutor, não se preocupe mais com isso, porque ele todas as vezes perguntava, mas na próxima edição, e depois ele corrigiu. Na edição seguinte, ele Exatamente, corrigiu. era isso. Portanto, quer dizer, era uma das facetas do Pina. E eu vou terminar com o Renato, porque ainda não falamos da dimensão política do Manuel António Pina. Mas agora já vou... Acabo em si, Germano, e faço a roda ao contrário. Porque a Ana, filha do Pina, temos 5 minutos, não é? Então, em 5 minutos a dividir por 3, a Ana disse aquilo que, enfim, muitos de nós sabemos, que é que o Pina era um homem bom. E ele era também... gostava da palavra bondade. Mesmo Ana Luísa Amaral referia muitas vezes isso, de como a palavra bondade está em desuso e ele tentava sempre puxá-la para cá. Quero contar um episódio, Germano. Eu conheço vários que já me contou desse lado comprometido do Pina. A intervenção da Ana foi muito importante. O Pina foi, de facto, era um homem generoso, era um homem muito bondoso. Começava nas pequenas coisas, por exemplo, quando chegávamos ao convívio, vinham os arrumadores, e eu dizia assim, tens aí moedas? E eu começava, não desde as pretas, dá das outras. Então, portanto, quer dizer, era assim, no Jornal de Notícias havia um princípio que nós tínhamos que receber quem lá ia fazer queixas, apresentar problemas, coisas que queriam resolver, e o jornal ajudava muitas vezes a resolver determinadas questões. E nós chamávamos até o aceita-voz. Era o aceita-voz que ia lá. E o Pina foi muitas vezes encontrou pessoas. O Pina tinha uma ternura imensa pelas pessoas velhinhas, por isso era essa amizade comigo, por isso eu era velhinho. Já sou velhinho há muitos anos. E pelas crianças, ele tinha uma adoração por crianças e então ele muitas vezes ia atender pessoas e aquilo comovia-o de tal maneira que ele vinha lá, tens aí 100 escudos, empresta-me que eu dou-te já, e ia buscar para dar às pessoas. Ele depois dava dinheiro às pessoas. Uma ocasião eu estava com ele no Orfeuzinho e apareceu um senhor que olhou para nós e disse assim, parece impossível, vocês aqui sentados... Pina, está ali a ser feita uma homenagem a ti no Teatro Campo Alegre e tu estás aqui. Eu disse, não, isto é para a semana. É hoje. Não, eu tenho isto marcado para a semana. Não, é hoje. Bem, agora o senhor foi-se embora. Germano, vamos ter que ir lá ver como é que a gente vai entrar. Mas no caminho apareceu um sem-abrigo que estava lá e disse assim, Sr. Pina, não deixe o telemóvel no carro. Não deixe... Quem é que está a falar? Depois lá apareceu um fulano que era um antigo tipógrafo de jornal, metido na droga, andava por ali.
Eu disse, como é que você chega a isto? Eu sou doutor, andava assim, não sei o quê. Olha, ainda hoje não comi nada. Então, nós lá fomos ao restaurante Campo Alegre, que era de um senhor Fortunato, que também era sportinguista. Arranjaram uma refeição, já não fomos à homenagem, porque o Pina ficou ali com aquilo. E isso acontecia volta e meia. Um sem-abrigo, que depois andámos atrás do sem-abrigo, que para aquele documentário do Serra, o Pina até o sabe, mas depois não sabemos onde é que ele parava. Um dia eu ia com o Pina, íamos ao Bolhão comprar moelas de galinha para um São Bernardo que ele tinha ali na Madalena, que era um cão enorme, comia como um salmado. E nós íamos lá comprar moelas ou não sei o quê, e o senhor até disse assim, bem, isto, os senhores, é para um restaurante, têm desconto. É para um restaurante, vamos fazer um desconto. Mas nós íamos a passar ali no Largo de Bom Jardim e estava um sem-abrigo ao pé de um pão quente, que estava ali sentado. E nós íamos a passar, Sr. Doutor Pina, gostei muito do seu último livro, o senhor está cada vez mais maduro, mais... E o Pina ficou assim, como? Mas como é que o senhor sabe? Ficou ali assim um bocado surpreendido. E eu assim, pronto, e o senhor depois lá disse, eu trabalhei numa livraria e depois fui para um alfarrabista, mas aquilo tudo fechou e agora eu vou ler os poemas e li o seu livro, vou ali à poetria, que ela deixa-nos ler os livros, naquela livraria que havia na rua, deixa-nos ler o livro, e ele lia lá e o homem sabia, falando do poema, o Pina ficou ali muito comovido, lá andou à procura de 20 euros para o senhor. Depois ainda encontramos numa outra ocasião na rua de Fernandes Tomás, onde fomos para ir à Husqvarna comprar uma agulha, linhas e um dedal por causa dos livrinhos que ele fazia, que ele cozia aquilo, os livrinhos todos. Mas fomos lá comprar aquilo. Era uma agulha e linhas. A senhora é que disse, olha que é melhor levar um dedal, porque senão pica. Ele comprou um dedal e trouxe também um dedal. E encontramos lá o sem-abrigo. Depois ele desapareceu, não voltámos a encontrar o sem-abrigo. Temos mesmo que Mas terminar. esta parte generosa do Pina, que se fala muito pouco, é muito importante. Aliás, nós víamos muitas vezes nos convívios, a maneira como ele tratava as pessoas, era assim. Renato, posso pedir-lhe só para, em 2 frases, falar, mesmo assim, muito rapidamente, do início, de como o Pina consegue estar no início do Bloco de Esquerda e dessa amizade e dessa sintonia também entre ele e o Miguel Portas. Eu sei, pedir isto em muito pouco tempo. Portanto, quando se criou o Bloco, em 99, portanto, eu tinha participei da fundação, mas tinha feito o design do logotipo e fiz todos os primeiros cartazes durante os primeiros anos e, portanto, aqui entrava quase como mais um cliente da empresa, embora fosse um trabalho militante e gratuito, e, portanto, trabalhámos os slogans, etc., com o Pina, como trabalhámos para os outros clientes. E, portanto, em 99 houve europeias, Miguel concorreu, não foi eleito, e a seguir houve logo nesse mesmo ano, em outubro, eleições legislativas, e o Miguel Portas foi candidato pelo Porto e veio para o Porto morar, não é, para fazer a campanha, mas não gostava de estar na sede, então pediu-me e foi-se instalar lá no meu escritório durante todo o tempo da pré-campanha e da campanha. Portanto, passámos a trabalhar os três. O Pina gostava do Miguel, eram os 2 jornalistas, o Miguel gostava do Pina, estávamos ali os 3 na maior, portanto, fizemos a campanha toda os 3 juntos e, portanto, foi nessa sequência que o Pina se envolveu e foi o mandatário dessa candidatura legislativa, não das europeias, e dinamizou depois um colóquio no ano seguinte, o Esquerda, Sociedade e Cultura, que era um tema que ele definiu, etc. Eu queria só acabar deixando um pequeno TPC, uma coisa para ser mais participativa, deixar aqui um desafio a todos para... A situação seria a seguinte. Imaginemos que, por milagre, o Pina nos aparecia aqui no Palácio de Cristal, em cima de uma tilha, resplandecente, e que nos dizia uma frase. Uma frase só, porque o tempo de satélite é caríssimo e para aparições, e, portanto, uma frase. E acho que era engraçado cada um de nós pensar que frase é que vocês acham que o Pina nos dizia.
e podem mandar isso talvez para o João Gesto, ele depois fará o que quiser. Eu, por exemplo, acho que o que o Pina nos ia dizer era todo poderoso é: eu não vos disse que estava doente. O que é que acha que o Pina lhe diria, Germano? Ganhou a sua tese finalmente. Mas tem que ser só uma frase pequena. A sua essa, qual era a sua É o meu frase, TPC. Germano? Se o Pina Não, eu não é aparecesse para aqui, fazer que frase? agora. Não, mas pode ser. Não, Pina, eu lembro-me desse encontro com o Portas, esse encontro foi no Piolho. Lá, um encontro fizemos com o uma Piolho, conversa de exatamente, café. porque o Portas ficou muito indignado comigo porque eu não bebia whisky. Nem álcool, não. Por não beber whisky. O Pina sempre que havia... O Pina chegava sempre atrasado, inclusivamente ao jornal. E depois ficava muito atrapalhado quando estava a entrar e cruzava-se com o diretor. O diretor dizia: ó diretor, eu hoje estive a trabalhar. Eu chego a esta hora, mas eu estive a trabalhar. Sabe, caiu um caso. Ei, não imagina. E é nosso, é só nosso. Vai ser um exclusivo nosso. Eu vou falar ali com o Germano, porque ele vai ter ali... Isto é uma coisa... E não havia nada, não é? Mas o Pina tinha sempre estas coisas. Quando chegava atrasado, dizia assim: ó Pina, quer-me? Epá, tu não sabes o que me aconteceu. Tu não imaginas. Tu não sabes o que... Eu vou-te contar, mas tu não sabes o que me aconteceu. Assim, eram estas as expressões dele. Obrigada, Germano Sousa Dias. Queria terminar consigo aqui a propósito um bocadinho do TPC proposto pelo Renato, que é a poesia do Pina, é também uma poesia de regressos. Não é? Ele ficou um bocadinho intrigado quando o Sérgio Godinho disse isso. Ele disse: como assim o Sérgio Godinho está a dizer isto da minha poesia de uma forma tão acertada? Regressa à barriga da mãe, regressa à infância, aliás, regressa há a um lugar. poema que é dedicado à Ana, não é? À filha, E à não é? Ana, Que exatamente, não é? Sim, a canção da Ana Kerr, que é das coisas mais comoventes que É existem. que é do desnascer, não é? Do desnascer, Acho que tal e qual. essa palavra criada por ele é extraordinária, não é? Enfim, voltar a... Qual seria a frase? Tem a frase, o desafio era responder ao TPC do Renato. Não consigo. Não consigo, consegue. não é? Mas eu creio que é essa, porque o Pina era hipocondríaco. Era hipocondríaco, Era a não é? única doença que eu não tinha. Que era a única doença que ele dizia que não tinha. Exatamente, não é? Exatamente, não é? Ser hipocondríaco. E nós muitas vezes nem sequer levávamos a sério quando ele, enfim, nem ele levava a sério, mas quando se queixava. Infelizmente, nunca imaginou aquilo que de facto pensou que fosse, enfim, uma coisa muito mais leve. Enfim, eu creio que ele dizia que ele tinha já sido operado com uma hérnia de escala há muitos anos e pensava que fosse novamente isso. Infelizmente não foi. A doença que o vitimou. Mas esta frase eu creio que o Renato escolheria, eu julgaria. Acho que sim, porque de facto, lá está. Quer dizer, eu não vos dizia que estava doente, eu não vos dizia, porque de facto ele era hipocondríaco em último grau. E depois era como dizia aquela história de ele andar sempre com, por exemplo, ele andava sempre de facto com, como é que chama aquelas? As bulas, As não é? bulas, Chamam-se as bulas, medicamentos. aquelas, não é? Porque ele, como é que é, Germano? Ele andava aquilo com as bulas e eu um dia perguntei-lhe: porquê é que anda com isso sempre? Ele disse: é que isto é para... Eu não sei se hei de tomar um às duas, se são dois à uma. Exatamente, é isso mesmo, é? Era isso mesmo. E era o único papel que ele trazia, ele ficava naquilo no bolso e ia apontando lá. Pensamentos. Exatamente. De maneira que eu guardando, chegava ao jornal, passava aquilo a limpo, passava na máquina, passava aquilo limpo e tirava para o cesto dos papéis, as bulas. E eu apanhei as bulas, elas estão ali. Muito bem, obrigada. Ficamos sem falar do cronista da cidade, é uma pena, mas não há tempo. Mas a Joana vai ler mais 3 crónicas de Manuel António Pina para o Jornal de Notícias. Obrigada a todos. Obrigado também. Os suspeitos do costume. 3 agentes da PSP foram à Feira do Livro em Saldo, que decorre em Braga, com singulares intuitos culturais. Apreender 4 exemplares de um livro de pintura, exibindo na capa o famoso L'Origine du Monde, pintado em 1866 por Courbet, que a púdica PSP considerou pornográfico. 3 polícias para 4 livros. Dá uma ideia da perigosidade dos volumes e do realismo em arte. E só se estranha que não tenha sido chamado o grupo de operações especiais. Até porque uma mulher de sexo à vista é coisa mais perigosa do que um assaltante de cara tapada e espingarda de canos cerrados na mão. A boa notícia é que a PSP de Braga não tem falta de efetivos. E não poupa neles. Quando, como explicou o subintendente Henrique Almeida, se trata de evitar desacatos.
pois os livros estariam a atrair a atenção das crianças que andavam pela feira com os pais. E a PSP de Braga, quando há desacatos, não atua sobre os desacatadores, atua sobre o que está quedo e não lhe oferece resistência. No caso, os suspeitos do costume, livros. A PSP terá, entretanto, decidido devolver o corpo do delito. Virá com uma parra. JN 2009. Elogio do cuspo. Comentando umas crónicas por estes dias aqui publicadas sobre a encarniçada misoginia da Igreja, um leitor, que se identifica como sacerdote católico, acusa-me de conhecimentos teológicos colados com cuspo. Quanto aos conhecimentos teológicos, estou inocente. Nem sequer faço ideia do que isso seja. Já no que respeita ao cuspo, eu, pecador, me confesso. E visto que estou com a mão na massa, aproveito a deixa para fazer o elogio do cuspo. A virtude fundamental dos conhecimentos colados com cuspo é que, contrariamente aos conhecimentos colados com cola-tudo, se despegam com facilidade, logo que melhor razão os afronta. Quero mesmo supor que boa parte da infelicidade da humanidade resulta de convicções inamovivelmente fixadas com colas persistentes e invulneráveis à razão e à mudança, como as da Igreja Católica sobre as mulheres. Olhar desapaixonadamente em volta e pensar, em vez de nos limitarmos a repetir o que os outros pensaram, não dói tanto quanto se diz. E tem uma vantagem não negligenciável. Não nos deixa cair na tentação de nos tornarmos sacerdotes disto ou daquilo. JN 2009. Uma cidade como esta. Clamam alguns ter nascido em determinado sítio e daí reivindicam incertos orgulhos e pergaminhos. No Porto, por exemplo, ou em Ouagadougou, ou em Tegucigalpa. Eu não vejo por que alguém possa pretender aproveitar do simples facto de ter nascido, tanto mais tratando-se o nascimento de um acontecimento para o qual o nascido apenas terá concorrido com uns vagos movimentos peristálticos, visto que o trabalho duro foi todo, presumivelmente, da mãe. E tanto mais que, também, presumivelmente, ninguém lhe terá perguntado antes de nascer acerca do lugar onde o sucesso haveria, segundo a sua vontade, de dar-se. Se foi algo que não desejou nem quis e para o qual nada fez, porque haverá alguém de reivindicar o que quer que seja por ter sido desembolsado num determinado lugar? Mais se justificará então que o faça quem, em vez de simplesmente nascer num lugar, nele se tenha, a si mesmo, nascido. Por decisão da vontade ou por indecisão do coração. É público e notório que nascer é uma ocorrência que acontece a muita gente e nas mais dispersas latitudes, provavelmente até no Porto. A misteriosa circunstância de tal facto, na generalidade dos casos, ocorrer no tempo e no lugar, leva a que qualquer nascido, até o mais desprovido, tenha por atributos, ao menos, um certo sítio e uma certa data, justamente por isso ditos de nascimento. E se há quem possa reivindicar privilégios por ter nascido num determinado sítio, uma cidade, um país, um continente, também certamente haverá quem o possa fazer por, e a título de exemplo, ter nascido em 17 de agosto de 1921 e mais nas particularidades horárias que tiverem sido as do caso. Para que conste, este cronista não nasceu em sítio nenhum. Alguém, no caso a sua distante mãe, o nasceu onde ela calhou de estar, ou onde conseguiu chegar quando se lhe romperam vivamente as águas. Depois disso, ele próprio, a si mesmo, se foi nascendo em diversos sítios, uns exteriores, outros interiores. Um deles, simultaneamente exterior e interior, foi o Porto. Aqui se nasceu ele,
adolescente primeiro, adulto depois, ao longo de muitos e desencontrados anos, felizes uns, impenitentes outros, entre memórias, medos, exaltações, rostos, desejos e tudo aquilo de que é cegamente feita e desfeita essa respirada coisa que é a vida. Tudo o que de si sabe, e também algumas coisas que não sabe, está preso a estas pedras, a estas ruas, a estas fachadas. E um dia, depois de morto, ele próprio há de ser pedra, volúvel pedra, desta pedra. E há de continuar a andar por aí nascendo-se, oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto, por esta gente, por estes rumores de folhas, por estes frutos. E então será não do Porto, mas o próprio Porto, ou ao menos uma parte material e extrema dele, ou uma cidade como esta. Outros escreverão cânticos de amor, outros louvações ou imprecações. A ele basta-lhe escrever-se a si mesmo, inscrever-se, basta-lhe lembrar, basta-lhe acordar cada manhã sabendo que está em casa, conhecendo as paredes, os móveis, os livros, ouvir os seus mortos, tocar os seus vivos. Quem o culpará, pois, se ficar em casa ou se, tendo partido, quiser regressar? E quem estranhará se, chamando-o pelo seu nome, ele se voltar e o seu rosto for como um rio passando?